Então, pessoal, tudo bem? Bom, continuando no nosso trabalho, hoje eu vou falar sobre um cara que é muito referência para nós, quer dizer, que é um cara que tem muita coisa para explicar um pouco esse mundo da espiritualidade, né? Que é o Allan Kardec. E aqui eu já vou colocando para vocês que eu vou criar dentro do canal, nós vamos ter uma playlist que é Na Pegada do Cara. Então, todas essas pessoas ou acontecimentos que marcam, né, ou ajudam a explicar todo esse caminho espiritualista, ou esse mundo espiritual, eu vou deixar ali naquela playlist. E hoje nós vamos inaugurar com quem não poderia ficar fora de qualquer referência, né, com relação ao mundo espiritual, que é o Allan Kardec. Bom, eu vou falar sobre Allan Kardec de uma posição, eu não sou espiritualista, desculpa, eu sou espiritualista, mas não sou espiritista, né? Que foi o termo que o Allan Kardec criou para diferenciar o trabalho o ponto de vista dele, que ele vinha trabalhando, que é da doutrina que ele criou, né? Para os outros jeitos de trabalhar a espiritualidade, né? Que eram espiritualistas, então Kardec criou esse termo. Mas eu vou falar da posição de alguém que não é espiritista, ou espírita, né? Inclusive esse termo é muito. As pessoas às vezes falam, qual é a tua religião? Eu sou espírita, eu sou. Mas na realidade eles não são espíritas, eles não seguem a doutrina espiritista que Kardec falou. Na realidade, eles têm uma perspectiva espiritualista da vida, ou até das crenças. Mas, então, até para elucidar isso, nós vamos falar hoje, né, sobre o Allan Kardec. Mas eu falo de uma posição em que eu não sou um praticante espírita, eu não sigo todas as regras, né, feitas por ele, e nem estudei toda a obra dele. É claro que se a pessoa que está vendo esse vídeo aqui já sabe, é espírita, já fez o estudo, bom, talvez seja até redundante, talvez eu não seja tão alinhado com aquilo que Kardec deixou, né, no seu trabalho. Eu já peço desculpas, mas eu estou falando para as pessoas que não conhecem nada, ou que conhecem pouco, né, do trabalho do Kardec, e eu gostaria que elas conhecessem um pouco mais. Esse é o objetivo do nosso trabalho. E eu vou colocar aqui a minha visão pessoal desse cara que ele marcou, ele colaborou com a nossa perspectiva espiritualista, ou espírita, né, já que ele cunha esse termo, e que chega até nós. Né? E por que então, já que eu criei essa playlist na pegada do cara, porque ele deixou uma pegada, né? Por que eu acho que ele é o cara? Né? Em primeiro lugar, ele era um homem muito culto. Ele teve uma caminhada de 50 anos, né? Ele viveu até os 64, sendo que o trabalho espírita dele foi feito nos últimos 15 anos da vida dele. Então, até os 50 anos da vida dele, ele não tinha nenhum trabalho vinculado, ou pelo menos que se saiba, né, vinculado a uma perspectiva espiritualista. Ele era um magnetizador, vocês sabem que o magnetismo, então existia o magnetismo animal, que veio com o Mesmer, ou mesmerianismo, né, que começou no início do século XIX, e aí nós estamos falando no meio do século XIX, né? Então o Kardec era um magnetizador, mas até então era isso. Ele era de uma família católica, né? Estudou numa escola protestante, de ascendência protestante, então ele tinha essas questões, mas a princípio ele não tinha nenhum vínculo maior com uma questão espiritualista, né? Mas ele, tecnicamente, ele era um pedagogo, ele era um professor, ele já tinha uma produção literária, né, principalmente com livros didáticos. Ele vinha de uma família que tinha uma que já eram de magistrados, pessoas ligadas ao estudo, né? Então ele teve a oportunidade de estudar. Então ele já estava preparado para isso. Então ele é um cara culto, né? E é um homem, né? Porque, claro, uma redundância, ele é um homem, mas é que ele era um homem comum, não vou dizer como outros, mas como outros que estavam na mesma situação de acesso que nem ele. Né? Então não era ninguém, não era nenhum santo, não era nenhuma entidade católica, não, ele era um homem, trabalhava, tinha suas dificuldades inerentes ao contexto daquela época, né? E deixou uma obra expressiva, tanto na questão pedagógica, que ele era professor, antes dos seus primeiros 50 anos, e depois que ele teve contato com os fenômenos espíritas, ele ainda teve mais 15 anos de trabalho e deixou uma obra
enorme, grande, né, tentando explicar ou desvendar esse mundo espiritual. Né? Ele foi um dos pioneiros da pesquisa que ele chamou de científica, né? Porque também hoje a gente pode dizer, era científica, não era científica, mas era naquele momento, né, que começavam com o iluminismo, com a questão do Augusto Comte, da organização do mundo, que vinha desde lá daqueles primeiros pensadores, depois da Revolução Francesa, não é? Próxima à Revolução Francesa e depois, que a ciência começava a tomar pé, começava a se conhecer como ciência, começava a se discutir sobre métodos. Tanto é que no século XIX, né, que nós tivemos vários pensadores que trouxeram, que começaram a largar luz sobre muitas questões da época, né, que eram tidas muito tinham respostas muito vinculadas às questões teológicas, a questões religiosas. Então eles tiravam um pouquinho da religião, né, nessa fase iluminista, né, começou com o iluminismo, e deixavam e tentavam levar à luz de uma razão. Então a racionalidade começava a tomar forma. Então Allan Kardec já era um homem que já tinha essa caminhada racional, né? Já tinha 50 anos de caminhada nesse sentido. Ele também pôde colocar todo esse conhecimento racional dele, aí sim o conhecimento científico, ele vinha sendo criado em cima de uma teoria dos espíritos, né? De uma teoria do que era esse mundo espiritual que tinha. Então, por isso, ele também tem um grande mérito. Né? Então, ele é um dos pioneiros dessa pesquisa, e mais notoriamente sobre a mediunidade, né, esse fenômeno que existe até hoje, mas e também depois dele, apesar de muitos terem feito trabalhos parecidos, mas nenhum com essa densidade dessa obra, com a quantidade de material que ele deixou, né, através das suas pesquisas. Então, ele foi orientado por espíritos, né, que a partir da análise que se faz, assim, até de alguém que não é tão vinculado a ele, se vê que são espíritos que têm muito a contribuir. Eu não vou falar aqui entre elevado ou não, porque também ele mesmo disse que espírito é um homem que morreu, né? Assim, de certa forma, a tradução do que ele faz também. Não é porque tu virou espírito vai virar santo ou demônio, sei lá, é uma pessoa que morreu, que tem todas as suas contradições, e bom, ele está na sua evolução, tanto desse lado da vida quanto do outro. Então ele foi orientado por espíritos que tinham muito a contribuir, que podiam elucidar muitas das dúvidas e com coerência, né? Ainda que muitos possam dizer que é assim, não é assim, bom, mas tem coerência naquele texto que ele traz. Quer dizer, uma coisa liga com a outra, não é uma coisa louca. Então por isso faz dele uma referência para esse estudo. E ele viveu numa época conturbada, né? Pós-Revolução Francesa, pós-Napoleão, numa França meio destruída, que estava se reerguendo, que apesar de ser uma grande potência, mas tinha essa questão. Nós estamos falando aí do meio do século XIX, medicina recém-engatinhando, né? Muitos remédios não tinham sido descobertos ainda, né? A tecnologia recém estava dando seus primeiros passos, né? A final da Revolução Industrial, então a questão da industrialização do mundo estava recém começando, mas aqui ele era o ponto central. Né? Não era como hoje, não tinha fax, não tinha, hoje nem tem mais fax, mas não tinha internet, não tinha celular, não tinha computador, era tudo escrito à mão, né? Inclusive os primeiros processos de mediunismo, né, onde havia comunicação, eram muito arcaicos. Então o Kardec tem esse mérito, foi um trabalho assim, muito grande, muito grande. Né? Não existia xerox, não existia impressora, então, tudo, e depois que começou a tomar volume e forma o seu trabalho, ele começou a publicar seus livros, as pessoas começaram a acessar ele, porque naquele momento não foi só na França que existiram esses fenômenos mediúnicos, né, e espirituais. Isso começou antes nos Estados Unidos, existia na Inglaterra, existia em outros lugares do mundo, né, e esses fenômenos começaram a eclodir como se fosse uma invasão dos espíritos na Terra, né, até como marcando aquele momento, né, e ele conseguiu dar conta. Respondia as cartas, procurando, se disse que ele, no final da trajetória dele já tinha quase 8 milhões de pessoas que o seguiam, quer dizer, que mandavam cartas, e ele fazia toda
essa resposta, né? Essa obra dele é coerente até hoje, né? E está de pé até hoje, né? Então ele tem algo a ensinar. Então esse cara deixou uma pegada, né? E claro, então toda essa obra é pedra fundamental no pensamento espiritualista, né? Para você ter uma ideia, aqueles que conviveram naquele século com ele, né? Não só com ele, mas conviveram naquele meio e tomaram conhecimento da sua obra, deixaram algumas questões escritas, né? Por exemplo, Gabriel Delany, ele falava que substituindo a fé cega numa vida futura pela inquebrantável certeza resultante das constatações científicas, tal é o inestimável serviço prestado por Allan Kardec à humanidade. Então, quer dizer, isso ele deixou esse legado, né? E era reconhecido pelos seus pares, né? Um outro pensador, Alexander Moreira Almeida, falava que Kardec foi um dos pioneiros a propor uma investigação científica, racional e baseada em fatos observáveis das experiências espirituais. Desenvolveu todo um programa de investigação dessas experiências, ao qual deu o nome de Espiritismo. Então ele era já reconhecido no seu tempo. Então isso é uma coisa enormemente valiosa, né? Então por isso que eu busquei ele e nós vamos conversar hoje sobre Allan Kardec. Bom, ele não nasceu Allan Kardec. O nome dele, nessa encarnação em que ele escreveu tudo isso, era Hipólito Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, né? E ele atribuiu, depois desses 50 anos de trabalho, ele atribuiu a ele o pseudônimo de Allan Kardec, né? Nasceu em Lyon, em 1804, e morreu em Paris, em 1896, por uma ruptura de um aneurisma, né? Já com 64 anos. E quando ele morreu, ele trabalhava numa obra sobre magnetismo humano, ou animal, que era algo que ele já fazia há muito tempo, e o espiritismo. Como o Rivail, então ele foi um educador, autor, tradutor, né, de várias peças, e como Kardec, então, depois ele foi o que é atribuído a ele o codificador do espiritismo, né, que foi um neologismo criado por ele mesmo, né? Casualmente, em 1804, quando ele nasceu, Napoleão se tornava-se imperador da França. E Napoleão foi até 1821, quando ele morreu, mas ele foi imperador até 1814, voltando um tempo pequeno, né, que acho que foram 100 dias de governo, até que ele foi exilado numa ilha, né? Mas só para a gente ver como é que andava a França naquela época. Até 1814, Rivail, que era filho de uma família culta, vai se dedicar ao estudo de ciência e filosofia. Como eu falei, a família dele era uma família de orientação católica, com tradição na magistratura e advocacia, né? Ele estuda na escola de Pestalozzi, em Verdun, Suíça. E ele é discípulo, então, desse senhor que é chamado Pestalozzi. Pestalozzi foi um reformador da educacional na França e Alemanha no século XIX. E ele já herdava conceitos de Rousseau, que era um iluminista, né? Uma pessoa que tinha vindo para tentar, já tinha deixado um legado na perspectiva iluminista, onde se debatia com essas questões do absolutismo, né? Onde foram largadas luzes sobre a humanidade, né? E ele herdava também, tinha toda uma herança de Comênios. Comênios foi se não me engano, ele também é atribuído a ele que é o pai da didática. Um cara lá pelo século XVII, ele acho que era um bispo, não sei se o lugar que ele estava era Morávia, não me lembro agora. Mas ele era um bispo, não um católico apostólico romano, de uma outra religião católica, né? Cristã, desculpa. Mas ele, naquela época, o que se ensinava? Se ensinava para que ou tu tinha dinheiro, não existia uma escola como hoje todo mundo vai à escola, não. Ou tu tinha dinheiro, tu podia levar ou chamar um professor particular para o teu filho, porque tu queria que ele soubesse alguma coisa, ou tu, por exemplo, tu ia para uma corporação e a corporação tinha obrigação de te ensinar alguma coisa, então ia para uma corporação religiosa, você te ensinar, ou ia para uma corporação militar, no caso o Comênios tinha ele tem um livro que ele fala sobre isso, né, que falam sobre isso dele, e aí então ele começou a ver que as pessoas iam lá, decoravam o hino, decoravam como é que se arma, como é que se desarma, como é que se desmonta determinada artefato de guerra, né? Mas Comênios começou a ver que isso
era difícil, era difícil. Então ele viu, não, mas nós temos que levar as pessoas para que elas tenham confronto com a natureza, com as coisas naturais, para que elas aprendam. Então foi o primeiro a pensar sobre isso, sobre esse processo educativo. Já Pestalozzi já pensava sobre o processo das crianças, ensinar a criança, que antigamente criança era um mini adulto, né? Mas no caso Pestalozzi não, criança é criança. Né? Então teve todo esse processo. Voltando agora ao cenário, né? Então ele herdou toda essa ideia, né, de vanguarda. Ele já era uma pessoa que estava ligada a uma vanguarda ao seu tempo, né, principalmente na questão educativa. Né? Então, em 1821 morre Napoleão, em 1824 ele retorna a Paris, já tinha estudado com Pestalozzi, né, fez toda essa trajetória de formação, morou lá em Verdun com Pestalozzi. Ele retornou a Paris e lançou o livro Aperfeiçoamento do Ensino Público. Então já começava a mostrar aí esse trabalho que ele tinha como pedagogo, né, como professor, e mostrar, porque já estava pronto para isso. Né? Em 1830, então, dando o cenário da França, acabou o absolutismo na França. 1840 é o fim do absolutismo no continente. Mas, voltando à vida lá com o Rivaio, no caso, nesse tempo ele ainda era Rivaio, não era conhecido como Allan Kardec. Em 1832 ele se casa com a Mélie, que era sua esposa, e começa a lecionar. Ele deu cursos gratuitos em casa, de química, física. Enquanto isso, ele vivia uma monarquia constitucional, dada por Luís Filipe, começou em 1830, foi até 1848. Até que começou a República Francesa. Então, as monarquias estavam o absolutismo tinha caído, mas ainda existia essa monarquia constitucional. Antigamente o rei podia fazer tudo, né? Era ele que mandava executar, mandava nascer, mandava morrer. Mas com essa monarquia constitucional já existia uma lei superior ao rei, né? Uma constituição. Então já temos um outro ar. E depois veio a República, a Segunda República Francesa, que foi de 1842 a 1852. E aí retorna o Império de novo, continua sendo há um levante, né? E sobe ao poder Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Né? Mas esse Napoleão já tinha, olha que loucura, esse Napoleão já tinha sido eleito presidente 2 anos antes, 1848, se não me engano. Então, de 1824 a 1854, que é o período dos 50 anos primeiros de Rivail, ele traduzia para o alemão, né, um idioma que ele conhecia bastante, obras de educação, de moral, um destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais ele manifestava particular atração. Era membro das sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Como pedagogo, ele dedicou-se à luta por uma maior democratização do ensino público. Né? Ele era referência nesse processo da educação pública, porque aí nesse período com Napoleão, apesar de todas as coisas ruins, também aconteceram coisas boas, principalmente para a França. Né? Napoleão começou a ver que deveria existir uma necessidade da educação do povo, e próprio Napoleão III, que foi a parte final já quando ele começou o contato com essa doutrina, né, começou a escrever sobre a doutrina, também incentivou várias mudanças, inclusive a educação pública. Né? E aí começava um novo capítulo, eu posso dizer, civilizatório para o mundo. Né? Então a França, nesse ponto, era quase, nós estamos falando do centro do mundo, um mundo onde a Europa era o centro. Né? Ele, nesse período também preocupado com a didática, né? Ele elaborou vários manuais de aritmética, adotado por várias escolas francesas, um quadro mnemônico da história da França, falando para facilitar o estudante a memorização. As matérias que ele lecionava, química, matemática, astronomia, física, geologia, retórica, anatomia comparada, francês, publicou vários livros. Né? Qual era o pensamento dessa época? Eu vou chamar do mundo, porque a gente está falando do mundo ocidental. Não sei o que acontecia na China, nos Montes Urais, na Índia, na África, mas eu sei o que acontecia no mundo ocidental, principalmente na Europa. Né? A gente até tem uma ideia do que acontecia aqui na América do Sul, né? Nós estamos falando aí. Isso aí, os Estados Unidos já era Estados Unidos, nós éramos colônias aí, nós estamos falando de 1800 e em torno de 1800, metade do século XIX, né?
Mas o pensamento, então, europeu, que era quem comandava o mundo, ocidental principalmente, né? E até, de certa forma, outras áreas também, mas basicamente era o absolutismo, então o rei total, com total poder, contra o iluminismo, aquelas primeiras ideias que tinham de, olha, mas não é bem assim, não é? Porque tu nasceu de uma família, tu vai ser rei, então, todas essas coisas aí. Existia o socialismo utópico versus, a gente pode dizer, versus o liberalismo, já existiam as ideias de liberalismo, e também existiam as ideias do positivismo, né, com Augusto Comte. Esse socialismo utópico eu falo porque existia esse primeiro socialismo, né, que, que as pessoas que traziam essas ideias, como Fourier e outros, eles falavam na perspectiva de uma justiça social, de uma igualdade, uma distribuição dessa riqueza, de forma diferente do que era feito antes, né? Mas eles não falavam como Marx falava, que Marx só foi lançar o seu livro Capital, que foi a referência, isso aí depois que morreu o Kardec, né? Sendo que o Manifesto Comunista ele lançou ali, o Kardec ainda era vivo, mas não sei se teve tanta profundidade assim. Nós estamos falando no século XIX, as coisas não andavam como hoje. Tu posta uma coisa, amanhã já está na internet, todo mundo está sabendo. Tu postava uma coisa lá na Alemanha, lá na Inglaterra, isso ia demorar para chegar, né? E chegava como, né? Então, esse socialismo utópico, depois foi chamado de socialismo utópico, era um primeiro socialismo, onde queria essa igualdade, mas que não pregava a questão da luta de classe, a questão da revolução. E Marx pregava essa revolução, dizia que isso não adiantava, só ia acontecer esse estado com revolução, enquanto que esses socialistas utópicos acreditavam, não, o homem no desenvolvimento, no seu desenvolvimento social, na caminhada, ele vai entender que tem que dividir o pão, sei lá, uma coisa nesse sentido. Né? Nós tínhamos o eurocentrismo versus as colônias, né? Então ainda existiam muitas colônias no mundo, inclusive na Ásia, né? Então, dominadas por países europeus, inclusive a França tinha várias colônias, África e na América também, né? E tinha vários focos, né? E tinha então esse eurocentrismo versus as colônias, então eles exploravam muitas colônias ainda. O catolicismo, o protestantismo, crenças orientais, budismo, hinduísmo, então essas coisas eram que permeavam as ideias daquele mundo então que Kardec estava vivendo. Né? Como é que Kardec começou a sua obra? Começou a sua codificação, que se chama de codificador, né, da obra espírita. Ele ouviu falar da primeira vez das mesas girantes em 1854. O que acontecia? Naquela época, muitos fenômenos espirituais estavam acontecendo, principalmente na França, mas também nos Estados Unidos e outros lugares, na Inglaterra. Né? Esses fenômenos na França, então, eles viam que as mesas se comunicavam. Como é que as mesas se comunicavam? Ou as mesas giravam, ou as mesas subiam até o teto, ou as mesas apareciam barulhos, né, estalos. Em primeiro lugar, Kardec, como era um homem racional, disse, não, isso aí é balela, estão enganando, deve ser, ou se não tiver nenhuma resposta, é magnetismo. As pessoas paravam, às vezes, as festas, estavam fazendo festa, tomando champanhe, não sei o quê. Agora vamos brincar, e que nem vocês já viram aquela brincadeira, vamos brincar do copo, vamos falar com os espíritos. Então as pessoas faziam isso na França naquela época. Mas existiam muitos fenômenos espíritas acontecendo. A gente depois vai conversar nas lives por que isso acontecia, o que isso acontecia, né? Mas isso acontecia bastante e ele ficou intrigado. Mas como? Tu pergunta uma coisa, a mesa responde de alguma forma, ou com batida, ou se for sim, dá uma batida, se for não, dá duas batidas. Então tinha coisas assim. Mas era um fenômeno bastante difundido na época, mas servia para entreter as pessoas. Né? Ele não deu muita importância, disse, isso é do magnetismo animal. Mas ele tinha um amigo que era o Fortier, e através desse seu amigo magnetizador, ele começou a se inteirar, não, mas tem alguma coisa aí. E durante esse período ele também tomou muito contato, né, da psicografia, começou a aparecer alguma coisa psicografada, as pessoas começaram a trazer recados. Né? Então, esse 1854 ele ouviu pela primeira vez essas mesas girantes e isso o intrigou. Aí ele começou a participar, começou a ver, tá, mas o que tem aí? Ele ficou curioso. Aí até que em 1856 ele recebe a notícia de sua missão. Ele vai num desses encontros, na realidade, na casa do senhor Rostand, sendo médio a senhora Jafé, né?
Então, que ele seguia algum tempo, ia lá ver o que estava acontecendo, as sessões tinham lugar na casa do senhor Rostam, e ali ele começou a verificar que o trabalho, o que estava acontecendo, e isso levou, essas visitas, levou a formar o Livro dos Espíritos mais tarde. Foi o primeiro livro lançado pelo Kardec, né? Numa sessão que eles chamam de sessão íntima, sessão familiar, fazer sessões familiares. Né? A médium pegava a cesta, que também era uma forma de comunicação, tinha uma cestinha, tu amarrava um lápis nela, e aí tu ia escrevendo e escreviam alguma coisa. Né? Escreviam um texto. A relação com os espíritos melhorou, porque antes era por batidas. Né? Sim, não, imagina, para escrever um livro, quanto tempo demoraria? Agora já tem alguma coisa escrita numa cestinha, né? E aí ele escreve uma mensagem reveladora. Vocês podem encontrar isso aí no livro Obras Póstumas. Foi um livro que não foi escrito pelo Kardec, mas traz textos de Kardec escrito por um seguidor dele. Mais tarde, se não me engano, alguns anos mais tarde, depois da sua morte. Né? Então é a segunda parte, a primeira revelação da missão de Kardec. Então se atribui a 1856 essa revelação, onde o espírito que se comunica diz o que ele esperava dele, né? O que ele teria que fazer. E mais tarde vem também um outro espírito, né, que é chamado Zéfiro, né, que era um espírito protetor da família Baldin, né, e tinha tido uma encarnação junto com a Kardec, o druida, e fez essa comunicação. Daí surgiu esse termo Kardec. Comunicação ele fez. Então, durante essas sessões parapsíquicas, né, com vários fenômenos, tipologia, psicografia, psicofonia e transes, né, realizados nessa família Baldin, na residência da família Baldin, entre 1850 e 1856, surgem as comunicações desse espírito Zéfiro. E esse era o protetor dessa família e das sensitivas que faziam parte dessa família, que era Caroline Baldin e Julia Baldin. E, então, o Rivaio é convidado junto com a Amélie, a participar de uma dessas reuniões, e com a ideia de observar esse fenômeno e essa curiosidade dele enorme. Né? Até que durante a sessão se apresenta esse espírito Zéfiro, ele se dirige e começa a dirigir mensagens para Rivaio. Né? E ele fica surpreso, quem é, porque que é ele, e ele comunica para Rivaio que eles já tinham vivido uma encarnação antes, e onde Rivaio tinha sido um chefe druida, no tempo da invasão da Gália, que era a França, né, pelo imperador romano Júlio César. Isso aí em 100 a.C., de 100 a 44 a.C. E Zéfiro diz para ele que naquela época o nome dele era Allan Kardec. Né? Também comunicou que eles tinham sido grandes amigos, né? Então o Rivai era o druida, né? Que era um sacerdote naquela época do povo celta, era tipo um xamã, uma etnia que habitava, essa etnia habitava várias extensões da antiga Europa, né? Tendo funções religiosas, juízes, feiticeiros, médicos, conselheiros, e Kardec tinha sido essa pessoa, no caso, né? A partir daí ele começa então a assinar os seus trabalhos espíritas, né, que ele vinha começando como Allan Kardec. Até para diferenciar da obra, se supõe que é para diferenciar da obra que ele já tinha anteriormente, e ele não queria misturar, porque ele acreditava que. Ele não acreditava, ele achava que ia escrever um livro, ok, mas ele queria se diferenciar desse trabalho todo que ele tinha, né, como pedagogo, como professor. Então, em 1856 ele recebe a notícia da sua missão. Em 1857 ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Então vocês veem que desde 54, quando ele ficou interessado nas mesas girantes, até 1857, são 3 anos, até ele começar a publicar. Daí, de 1857 até sua morte, são 1869, são 12 anos. Então ele teve 12 anos para fazer uma obra enorme. Né? Quem é que daqui já escreveu um livro? Eu não escrevi. Né? Mas a gente sabe que para escrever isso com toda a tecnologia que nós temos hoje é difícil. Quer dizer, além de tu ter conhecimento sobre aquilo que tu vai escrever, tu tem que pensar, tu tem que refletir, tu tem que comparar. E Kardec fez várias obras nesses 12 anos. Então foi um trabalho hercúleo. Tá? Em 1858, então, um ano depois dele lançar o Livro dos Espíritos, e ele vinha, e cada vez que ele relançava os livros, ele fazia uma revisão, né? Kardec lança a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
né? Lança também um livreto chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, porque ele lançou o livro dos Espíritos, mas precisava lançar um livro de como é que tu fazia essa comunicação. E essas pessoas que estavam por trás dessas comunicações, que eram os médicos. Tá? Ele também lança em 1958 uma revista que vai durar até a sua morte, uma revista mensal, né, que é chamada Revista Espírita. Ela segue então até o fim da sua vida, de 1858 a 1869, são 11 anos, e hoje vocês têm acesso, porque todo esse material está compilado em 12 edições, ou 12 livros, né? Principalmente pela FEB. Então, todos os livros, esses livros principais do Kardec, existe compilados, pode comprar, mas também tem o acesso ao PDF deles pela FEB. São abertos, na Federação Espírita Brasileira. Em 1859 ele lança O que é o Espiritismo, outro livro. 1851, Guia dos Médios e Evocadores, então ele conseguiu em 61 lançar um grande livro que para ele, primeiro tinha o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médios, o livro para aqueles que querem se comunicar com os espíritos. E não só médios, médios e evocadores, porque não era só perceber o espírito, tinha que ter alguém para conversar com o espírito ou para chamar um determinado espírito, eu quero falar com fulano. Então ele teve essa preocupação. Né? Em 1862, ele lança outro livro menor, O Espiritismo em sua expressão mais simples, e Viagem Espírita. Em 1864, ele lança um livreto também, o Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritos, e lança o terceiro livro, que é um livro, vamos dizer assim, de referência para o Espiritismo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da religião, né? Se é religião, não é religião. Em 1865 ele lança o seu quarto livro de base, que a gente pode dizer assim, O Céu e o Inferno, ou A Justiça segundo o Espiritismo. 1868, um ano antes da sua morte, ele lança a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Em 1869, ele ainda lança o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita, não só com livros espíritas, mas além de ter livros dos seus colegas, porque ele tinha o Kardec, mas tinha também uma série de pessoas que tinham o mesmo apreço pela questão espírita, né, que trabalhavam com ele, né, que seus amigos e depois outros que foram chegando, e ele funda, e ele diz, não, ele tinha outros livros também, porque ele acreditava numa perspectiva universalista, ele acreditava na racionalidade, ele sabia que a racionalidade não era só ter um livro base, ou só o pensamento dele, então ele queria que as pessoas comparassem, debatessem e criassem uma fé resistente, se a gente pode chamar de fé, que ele queria, mas era uma fé resistente. Bom, pessoal, então aqui acaba a primeira parte do Kardec, ele ficou bastante extenso, é um texto muito, é um material muito denso, né? Então a gente dividiu em dois vídeos, tá bem? Então segue lá no canal que vocês vão encontrar a segunda parte, tá bom? Tchau.